Olá pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo em nome da professora Rebeca, minha orientadora, Rebeca Catunda, e também em nome do professor Nilo, José Nilo Rodrigues, professor que faz parte da minha banca, parecerista. Muito obrigado pela presença de todos, em nome desses grandes mestres que estão ocupando minha boca. Meu nome é Pedro Alan Dantas aqui no Pinheiro. Meu trabalho de conclusão de curso, TCC, é baseado em eficiência energética na redução do consumo de energia elétrica de iluminação pública no município de Cascavel. Bom, esse trabalho consiste em introdução, revisão bibliográfica, iluminação pública, o estudo de caso, que é de uma avenida de Cascavel, conclusão e referências. Vamos partir para a introdução. Para dar início à introdução é necessário ter uma justificativa, e segundo a Eletrobras, a demanda do consumo de energia elétrica em iluminação pública no Brasil é de aproximadamente 4,5% do total produzido. Então, faz necessário a implementação de sistema de iluminação pública mais eficiente, né, contendo ampliação desses investimentos em eficiência energética, para que possa ter redução de gastos desnecessários, e também para se ter uma padronização, que o sistema atual hoje é despadronizado. E aí os objetivos é conceituar e avaliar junto à gestão municipal as viabilidades, se está de acordo com as normas regulamentadoras que regem iluminação pública, a NBR 5101 e a NBR 15129, que trata de luminárias. Mostrar soluções para que possa potencializar e racionalizar o consumo de energia elétrica. Para dar início ao estudo de caso, nós precisamos ter uma revisão bibliográfica primeiro, né? Contudo, essa é um fator importante para que a gente possa saber um pouco sobre iluminação pública, é o fluxo luminoso, que é a radiação emitida por todas as direções de uma fonte luminosa, no nosso caso aqui uma lâmpada, e ela é na unidade do tempo e é medida em lumens, né? Outro fator também importante para a gente dar continuidade ao nosso estudo é saber o que é a iluminância. A iluminância nada menos que a fluxo luminoso refletido em uma superfície, numa direção ou distância, como mostra a equação abaixo, né? Iluminância é igual a derivada de fluxo sobre a derivada da distância, a derivada do fluxo luminoso sobre a derivada da distância. E aí a gente tem a eficiência luminosa, que nada menos que a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida pela fonte luminosa, potência consumida em energia elétrica, né? Potência elétrica. E aqui a gente tem várias fontes luminosas, né? No caso lâmpadas, onde se compara a sua eficiência luminosa, a de LED e a de vapor de sódio, as que se sobressaem mais nesse fator de eficiência luminosa. E por último, um requisito muito importante também é a relação do fator de uniformidade, que é a relação da iluminância mínima dividido pela iluminância média, né? Então, a atual do sistema. Iluminação pública, falar um pouco sobre iluminação pública, os componentes do sistema de iluminação pública, né? Inicia-se pelo braço de sustentação, os reatores, caso for de alta descarga, se for luminárias de vapor de sódio ou vapor metálico, e o relé fotoelétrico para determinar se ligado ou desligado. Aqui nós temos os variados modelos de iluminação pública, os mais utilizados, né? Que é a de sódio, a de metálico e a luminária de LED, também compõe o sistema de iluminação pública. Bom, a estrutura de iluminação pública, como eu falei anteriormente, ela é composta por um relé fotoelétrico, um reator, um braço com luminária e a lâmpada, né? E existe dois tipos de tarifação: o B4A,
e o B4B. O B4A, esses ativos que eu falei que compõem o sistema de iluminação pública, ela é de responsabilidade da prefeitura, certo? Ela é de responsabilidade da prefeitura. Já na tarifação B4B, ela é de responsabilidade da concessionária. Então, no B4A, o ponto de conexão é em cima do fotorrelé, ali na rede, onde você encontra no relé fotoelétrico. Já o ponto de entrega do B4B é na lâmpada, né? Então, o ponto de entrega, os ativos totalmente é da concessionária. E aí a gente parte para o estudo de caso, eficiência energética do sistema de iluminação pública da Avenida Otávio Feliciano de Souza, município de Cascavel, Ceará. O município de Cascavel fica na região metropolitana de Fortaleza. É o município do litoral leste, que tem aproximadamente 86 mil habitantes. A avenida escolhida foi uma avenida Otávio Feliciano de Souza, por se tratar de uma avenida onde liga o centro da cidade a um bairro super importante, que é um bairro da Moita Redonda, onde lá é um bairro populoso e também onde se tem um artesanato muito forte, o artesanato de barro, né? E existe uma transitação de turistas para esse bairro. A análise do sistema atual, certo? Do sistema atual de iluminação pública nessa avenida. A avenida para o nosso trabalho, ela foi dividida em 2 trechos, né? Por conta de um sistema de iluminação pública, o ponto luminoso ser no passeio em cima da calçada, e o segundo trecho ser uma avenida realmente com o canteiro central, e o ponto de iluminação ser no canteiro central, né? Então ficou dividida dessa forma. E para isso a gente classificou os 2 trechos da avenida, né? Seguindo a acordo da NBR 5101, que rege sobre iluminação pública. Ela classifica a avenida como uma zona urbana, né? Devido à existência de imóveis, casas, e classificamos com classe V1 e V2, na verdade V2 e V3. O V3 fica classificado para o V2, desculpa, classificado para o segundo trecho, e o V3 classificado para o primeiro trecho. Que aí a luminância média mínima exigida de acordo com a NBR 5101 é de 20 e 15, e o fator de uniformidade, que é mínimo, que é a iluminância mínima dividido pela iluminância média atual do sistema, 0,3 para o trecho V2 e 0,2 para o V2. E aí fez a análise do sistema instalado atualmente, os equipamentos instalados, que compõe 58 lâmpadas, dividida em vapor metálico de 450 e 250 watts, certo? As lâmpadas lá, as potências. Então 58 lâmpadas dividida de 450 e 250 watts, certo? Os equipamentos instalados no primeiro trecho, como pode perceber, o passeio, os postes, as fontes luminosas são instaladas no passeio, os postes, né? As lâmpadas são instaladas na mesma altura, de 9 metros do chão. O braço de sustentação de 1,5 metro. E os relés e os reatores são fixados. O relé é fixado em cima da carcaça e o relé fica, o reator fica no poste. E a distância de um poste para o outro é de 33 metros. Já no segundo trecho, como foi dividido nosso estudo, os postes são instalados agora no canteiro central. As lâmpadas são instaladas à mesma altura, 12 metros. O braço de sustentação de um braço para outro é de 2,5 de comprimento. E os relés fotoelétricos são fixados na parte de cima da luminária. E do mesmo modo, os reatores também ficam no poste. E a distância de um poste para outro, 33 metros. E aí,
sabendo dessas informações, a gente separou um dia, e esse dia a gente, um dia normal, um dia comum, um dia sem nuvens, um dia tipicamente cearense, né? Céu limpo e tudo. Então a gente foi lá, fez as medições com um luxímetro da Minipa, o ML-M1011, que tem uma resolução de 1 lux e sua repetibilidade de mais ou menos 2%, certo? E aí foram feitas as medições. No primeiro trecho foram feitas várias medições, né? Cada ponto foram feitos tanto nas extremidades como no meio, foram feitas as medições. Como vocês podem ver no xizinho aí, foram feitos no totais cada ponto luminoso 9 medições, né? Composta pelo passeio, a pista de rodagem 1 e pista e passeio 2, em 14 pontos esses 9 medições. Do segundo trecho também a gente fez 23 pontos luminosos em todos os postos, a gente fez as medições, só que de um jeito diferente por conta de ser uma pista dupla, né? No caso aqui seriam mais medições para ter uma realidade melhor a ser encontrada. E aí foram feitas as medições e encontramos resultados, né? A iluminância média do sistema, que no trecho 1 foi de 15 lux, no trecho 2 também de 15 lux, e o fator de uniformidade, que é a iluminação mínima pela iluminância média, deu 0,07 no primeiro trecho e 0,13 no segundo trecho. Lembrando, não estando de acordo com a norma NBR-01. Então, as condições atuais do sistema de iluminação pública dessa avenida não está de acordo com a norma. E aí, sabendo dessas informações, foi sugerido a troca da luminária para uma luminária de LED, né, para o projeto Retrofit, onde foi escolhida uma luminária CLP A240U, que é da Conex LED, né? Uma luminária de 240 watts com um fluxo luminoso de 33.000 lumens, mais ou menos 33.000, então uma eficiência luminosa muito grande. Depois de ter escolhido a luminária, a gente fez as simulações para saber se a luminária se comportaria de acordo com a norma, né? E aí o resultado foi muito satisfatório, estando no primeiro trecho 29,2 lux, com o fator de uniformidade de 0,36, e já no segundo trecho a iluminância média de 30,5 lux e o fator de uniformidade de 0,34. Então é muito satisfatório. Com isso, a gente teve uma análise fizemos uma análise de demanda e consumo do sistema atual e do sistema sugerido, certo? Onde as 58 luminárias, né, de vapor metálico divididas em 450 e 250 watts deu uma potência instalada de 20,15 kW. Já com a luminária LED da Conex LED deu 13,92 kW. E aí a gente pode estipular o valor diário, o valor diário de quilowatts e o valor mensal e até anual, sabendo que essa luminária teria de 12 horas e 30 minutos de funcionamento real. E aí a gente tem mais ou menos esse valor anual de 91,93 megawatts-hora e um sistema de luminária LED 63,51. E aí tendo uma economia mensal de 2.336 kWh e uma economia anual de 28,42 megawatts-hora, considerando um trecho de uma avenida, né? Pequena, tem uma consideração bem legal. E aí
Fazendo a análise econômica, né, a tarifação B4A, que é do sistema atual, mais impostos, que é o ICMS e o FECOP, é igual a 0,6757 kWh, certo? E aí nós temos uma economia de 2.336 kWh, transformando isso em termo financeiro e real, teríamos uma economia de 1.576 e 60 centavos mensais, e transformando isso em essa economia em economia financeira anual, né? Teríamos uma economia de 19.206,35 centavos. É uma economia considerada, né? E aí, para que a gente possa ter um método se o investimento é viável ou não, né? A gente precisa fazer o levantamento do custo financeiro do investimento. Então, o investimento inicial para substituição de 58 luminárias, que foi escolhida a CLP A240U, né? No preço unitário mais imposto, 1.282, no preço total, 74.373,98 centavos. Com isso, podemos calcular que o método da taxa de retorno, interna de retorno, certo? E aí a gente pega 13 anos, esse tempo de investimento inicial, 13 anos, esse tempo de duração de retorno, fazer a taxa de interna de retorno, porque as lâmpadas, ela é programada 12 horas e meia por dia, elas daria em torno de, a vida útil dela 60 mil horas, então calcularia em torno de 13 anos mais ou menos, exatamente 13 anos. Então a gente calculou a taxa de interna de retorno em 13 anos, né? Que é onde o fabricante diz que a luminária ela teria o seu retorno. E aí deu 24%, sendo favorável, porque a taxa Selic hoje está em 12,75, então é um investimento quase o dobro do investimento da taxa Selic. Então, sendo uma variável muito importante para que essa aceitável, né? Para que seja investido. E aí a gente analisou também o método do payback simples, que é o custo sobre o benefício, né? Contendo o custo de 74.373,98 e um benefício de 19.206,65 centavos, tendo um payback de 3,87. Isso equivale a mais ou menos 3 anos e 11 meses. Também sendo favorável, porque um payback desse é muito curto, o retorno, então é muito favorável, né? E aí nós temos a conclusão diz que esse trabalho foi feito um trabalho, né, comparando o sistema atual com o sistema sugerido de iluminação LEDs. E aí entende-se também que foi viável a substituição do vapor metálico para suas equivalentes LEDs, né, nessa avenida, que é a Avenida Dr. Feliciano de Souza, no município de Cascavel. Conclui-se também que a economia, que o projeto é viável para aplicação, gerando uma economia de 31% ao ano, que é uma economia excelente, né? Se você pensar 31% ao ano só por conta de troca de luminárias, né? E aí podemos analisar os trabalhos futuros, que é luminárias usando painéis solares e aerogeradores, né? E aí nós temos a referência, as referências utilizadas no trabalho, neste trabalho. E muito obrigado pela presença de todo mundo. Esse é meu trabalho de TCC. Muito obrigado.